Onde é que nós estamos? Rio de Janeiro! Rock and roll. Eu não sei você, mas eu chego no final do ano, no dia 30, 31 de dezembro, eu começo a fazer uma lista de desejos para o próximo ano. E esse desejo dessa viagem estava escrito há mais de 10 anos. Todo ano eu escrevia, quero viajar de avião com os meus pais. E no ano seguinte eu ia lá e riscava com um X. Eu nunca tinha conseguido realizar, até o dia de hoje. E deixa eu te contar um segredo. Tu sabe que eu nunca sonhei na minha vida em ser do mundo? Eu nunca tive essa sede pelo mundo. Meu sonho mesmo era me tornar modelo. E eu gostaria de fazer o possível para transformar esse sonho em realidade. Eu sempre quis ser modelo e eu sabia que lá no fundo eu ia conseguir se eu lutasse muito. E eu fui lá e consegui. Ai, ai. A gente veio pelas escadas. Escadas. E não foi assim tão fácil. Eu fui lá e consegui. Eu tive que persistir muito. Eu falei que eu faria o possível e o impossível para conquistar esse meu sonho, pois ele me movia. Ele movia todas as células do meu corpo e continua movendo. E é por isso que eu persisti. Insisti até me transformar grande, assim como essa vista, assim como esse Cristo Redentor. A viagem para o Rio de Janeiro não era um grande sonho. O meu grande sonho era transformar aquela dor que eu sempre tive, aquela dor no estômago, que foi um dia que ela começou. Foi quando eu sentei na janela do avião, pela primeira vez. Quando eu sentei na janela, eu comecei a pensar que eu queria dividir aquela sensação de liberdade com as pessoas que eu mais amava. Um dia eu vou viajar com os meus pais de avião e eu vou poder proporcionar essa sensação para eles. Era só isso que passava na minha cabeça. Que injustiça esse mundo ser tão desigual, que nos faz viver tantas emoções e elas são para tão poucos. Sempre me perguntam qual é meu país favorito, qual é a minha cidade favorita no mundo, e eu sempre respondo que o melhor e o mais favorito depende das pessoas que me acompanham. E esse é um exemplo disso. Depois de um dia inteiro visitando o Cristo Redentor, almoçando uma comida saudável e gostosa, passamos uma tarde na praia e a gente pôde ver esse pôr do sol que me fez chorar. Me fez chorar como uma criança. Dá uma olhada se não vai te emocionar. Saber que a gente tá vivo, que tá anoitecendo, vai ficar escuro, mas amanhã o sol vai nascer de novo. E é o maior espetáculo da Terra. Os reservas. Quem vai? Quem vai ser o próximo? Pronto. Quem é essa jogadora? Colo-colo. Vamos. Essa rotina de viajar, de ficar em bons hotéis, faz parte da minha vida. Afinal, muitas vezes eu acabo fazendo comercial para os próprios hotéis, para os próprios condomínios, lugares aqueles que minha família jamais nem viu, que passa muito distante da minha realidade do Brasil, da casa que eu nasci, que eu continuo morando. O mais legal de ter visitado o Museu do Amanhã foi ter feito os meus pais sonharem. De verdade, olha eles aí deitados, sonhando acordado, sonhando enquanto viajavam. E o mais impressionante ainda é que eles tinham uma exposição falando sobre os sonhos, sobre os efeitos do sonho. E me conta aí, qual que é o teu grande sonho? Falta muito para te realizar. Continua escrevendo ele na tua listinha no dia 31 de dezembro. E faz ele parte da tua vida. Faz ele mover tuas células do teu corpo. E sinta todos os dias
como se tu fosse já um vencedor, como se tu já tivesse conquistado esse sonho. Esse sonho tá em ti, ele já vai se tornar realidade, porque ele tá em ti. Se ele te mover, se ele mover tuas células do teu corpo, eu tô te falando, eu te prometo, ele vai ser realidade. E nem que seja em sonho, porque quando a gente sonha, a gente tá vivo. São tantos aprendizados que viajar é algo viciante. Viajar vicia, e eu posso dizer com todas as letras. Vicia, e eu posso te prometer que eu não sou uma pessoa única, uma pessoa de um lugar só. Depois de tantos lugares terem me contagiado, terem me atingido, me afetado, me atravessado, eu sou do mundo. Eu nasci para viver em rotas, eu não nasci para viver presa, em gaiola. E eu quero te mostrar, eu quero mostrar para os meus pais, eu quero mostrar para os meus netos, todos os lugares que eu vivi, que eu pisei, que eu senti o cheiro. E se tu tá aqui hoje assistindo, eu talvez possa te tocar com isso, eu posso compartilhar um pouco do que eu vi com o meu olhar do Rio de Janeiro, que eu jamais tinha visto. Me conta aí nos comentários. Tu já foi pro Rio de Janeiro? Qual foi a tua viagem mais incrível? Que lugar tu gostaria de visitar? Que lugar tu gostaria de visitar com os teus pais? Que lugar que tu sonha em visitar? Qual foi a tua melhor viagem, mesmo que ela tenha sido em sonho? Não tô aqui te prometendo que todos os teus problemas vão acabar quando tu viajar, que tudo vai ser perfeito, barato e a viagem vai sair incrível. Toda viagem tem muito perrengue, toda viagem tem muita foto bonita no Instagram, mas na realidade, toda viagem tem muito autoconhecimento. Tem lugares que eu super recomendo no Rio de Janeiro, como o Jardim Botânico, que é um lugar simples e maravilhoso de se reconectar, com várias espécies e árvores diferentes. Já esse Café Plage, que é super hypado no Instagram, não vá. Só tem gente querendo provar que tá feliz e na realidade nem tá. As viagens de barco enjoam, as filas são exaustivas. Nesse dia a gente almoçou 5 da tarde. Viajar cansa, mas é muito libertador e tem muito aprendizado. Sei que tudo parece bobagem às vezes, mas pra mim, toda essa viagem de 7 dias pareceu um grande sonho. É tipo assim, a Camila venceu na vida. Pra mim, essa foi uma das maiores realizações da minha vida até agora. Eu não sei te explicar o sentimento de gratidão e de quanto eu sonhei por esse momento. Queria muito poder congelar o tempo, para que eu pudesse revisitar nos meus sonhos, naquelas noites que eu sinto medo, que eu sinto frio, que eu me sinto sozinha. Eu queria muito congelar essa viagem e ela tá aqui, eternizada num vídeo. Ter visto os olhos de criança dos meus pais. Os olhos de ver tudo pela primeira vez, com essa ingenuidade que só a criança tem. Sem querer julgar, sem querer entender, mas sentir. E viver outra realidade, mesmo sabendo que a nossa realidade permanece lá. A minha casa continua lá no Rio Grande do Sul, os meus pais continuarão os mesmos. Esses 8 dias transformaram a nossa vida e a nossa relação como família, mas muito mais do que isso, nos ensinaram muito. Me ensinou essa viagem que eu posso conseguir aquilo que eu sempre sonhei. Simplesmente pelo fato de eu não desistir, de eu confiar e acreditar. Espero que esse vídeo tenha te tocado ou tenha te ensinado. E eu te vejo numa próxima. Obrigada pra quem chegou até aqui. Um grande beijo. Me avisa nos comentários se tu chegou aqui com um coraçãozinho. E até a próxima. Tchau!